Todo mundo quer uma criança, um jovem que goste muito de ler, que leia muito, que goste de estudar e que seja aquele exemplo na casa, né? Todo mundo quer um filho que goste muito de ler e estudar, certo? Mas você já deve ter percebido que crianças são mais produto de exemplo e rotina do que qualquer outra coisa. Ele não vai gostar de estudar e ler sozinho se você não incentivá-lo, criar uma rotina e dar o exemplo. Se você quer um filho que leia, você precisa ler. Chegamos agora na era do ChatGPT, inteligência artificial, que chegou para ajudar muito. Mas se não prepararmos nossos filhos para esse tipo de modernidade, ele vai ser só mais um produto do meio, não vai conseguir pensar fora da caixa, não vai conseguir sair daquela multidão do que está todo mundo pensando ali, fazendo. Para isso, nesse momento, é preciso incentivar a leitura ontem. Se você ainda não começou, comece agora. Para ajudar vocês, eu vou falar tudo que você precisa saber sobre leitura em voz alta para bebês. Porque o incentivo da leitura começa assim que o bebê nasce. Acima de tudo, começa da gente. Nós precisamos ler. Nós precisamos largar o celular e ler. Tá bom? Mas eu vou ajudar você. Me acompanha nesse vídeo que eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre leitura em voz alta para bebês, para você criar uma criança fora dessa bolha que está surgindo agora. Olá, eu sou Isabelita e eu vim aqui trazer um pouco de sinceridade para sua maternidade. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre leitura em voz alta para bebês. Acima de tudo, incentivo da leitura para nossas crianças. Você sabia que, a partir do momento que a gente começa a controlar o que consumimos, as nossas leituras, livros clássicos, apreciar natureza, apreciar o belo, flores, obras de arte, entrar em estado contemplativo para essas coisas, é como se o nosso cérebro absorvesse isso e subisse um degrau na nossa evolução. A gente passa a enxergar a vida de uma forma diferente, a gente passa é como se houvesse uma grande explosão no nosso cérebro, uma grande evolução. E isso acontece em qualquer pessoa, nos adultos, com o cérebro formado, nosso corpo desenvolvido. Imagina para os nossos bebês e crianças que ainda estão em desenvolvimento, o que você mostra para eles pode transformar a vida dessa criança. Se a partir do momento você lê em voz alta para os bebês bons livros, boa literatura, poemas, rimas, parece, eu não sei vocês, mas quando vem da nossa cultura aqui no Brasil, é algo meio chato, enjoado, poema, rimas, é chato, a gente vem com isso da escola. Talvez venha dos nossos pais também, porque eles não incentivaram, era outro momento, né? Eles não tinham esse conhecimento, e aí a gente vai levando isso. Não gosta de poesia, não gosta de poema, não faço questão de ler livros, ler clássicos. É uma cultura do Brasil que precisa acabar urgente e acaba que a gente não abre a nossa mente para esse tipo de coisa. E acabamos sendo mais do mesmo, né? Uma grande multidão igual, pensando igual dentro de uma bolha, que não consegue enxergar nada além. E a partir do momento que você abre sua mente para isso, para observar, para ler de tudo, criar uma opinião sobre as coisas, observar obras de arte, observar filmes de diferentes autores, de diferentes produções, que não sejam só aquelas mesmas que estão sempre colocando pra gente ver, a nossa mente abre, o nosso intelecto é expandido. Então a gente precisa pensar nisso e trabalhar isso com nossos bebês. E eu vou ajudar vocês nisso. Vamos elaborar uma rotina de leitura em voz alta para os bebês e eu vou explicar aqui tudo que vocês precisam saber para começar ontem. A gente sabe que precisa ler, precisa melhorar nossas leituras, incentivar os nossos filhos, mas isso é a partir de quando a criança nasce, a gente já pensa nisso. Eu sei que todos os pais pensam nisso, pelo menos uma vez na vida. Mas aí a gente não sabe por onde começar. O que eu leio, por onde eu começo, quando eu leio, quando eu começo a incentivar, o que eu leio pra mim. Eu também quero começar a ler. E aí, por onde eu começo? O que eu começo a ler? Sempre por causa dessa dúvida, eu também tinha muito sobre isso. Eu passei a buscar em alguns lugares como começar o incentivo de leitura em voz alta para crianças e também entrei em alguns grupos de leituras de clássicos para eu conseguir me obrigar a ler um livro por mês. Além de eu dar o exemplo, conseguir ter esse tipo de compreensão sobre os livros, saber o que é bom, o que não é, e saber selecionar
também para as coisas que eu vou ler para a minha filha. Eu sei que esse é um assunto que não é todo mundo que gosta, né? Então, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu gosto de falar, mas eu não sei se você aí do outro lado tem interesse nisso. Se você tiver, por favor, deixa um comentário, curte esse vídeo, que eu posso fazer mais vídeos sobre esse assunto. Mas se não tiver ninguém que goste sobre leitura, tudo bem, eu vou entender. Faz parte da nossa cultura, é algo que ainda vai ser mudado com o tempo. Vamos acreditar nisso, né? Antes de começar, se você ainda não me segue, por favor, segue meu canal, curte e me fala o que você acha sobre esse assunto, que se você gosta de ler, se você já pratica a leitura com a sua criança, que eu quero muito saber em que caminho vocês estão por aí, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica: quando começar a leitura em voz alta? Bebê nasceu, você já vai começar a leitura em voz alta. Mas quando ele ainda é recém-nascido, mamando, 3 primeiros meses ali, isso não sai do colo da mãe, você vai ler os seus livros. Não vai ler um livro, uma ficção, uma coisa muito pesada. Lê livros leves que você esteja lendo. Pode ser uma revista, alguma coisa que você esteja lendo no momento. Pode ser algo sobre maternidade, né? Sobre criação de bebês. E aí você, pelo menos um horário do dia, quando ele estiver mamando, ou algum outro momento, você escolhe um horário do dia e você lê em voz alta. Lê em voz alta, que esse trabalho parece que não vai ter função, mas tem uma função enorme. Ele ouve a sua voz, ele reconhece sua voz, ele começa a reconhecer as palavras, as falas, e aquilo ali já vai trabalhando no cérebro dele. A linguagem, a sonoridade, aquilo ali já vai começando. E você já vai criando a sua rotina também de leitura em voz alta. Vamos lá, segundo ponto. A partir dos 6 meses, que é quando o bebê começa a sentar, começa a pegar as coisas direitinho, ele vai começar a ter os livros dele. E vai ter os horários de leitura em voz alta que você vai ler por aí. Nesse momento, vão ser algumas variações de livros. Primeiro, tem os livros que os bebês podem pegar. Eles vão ler, manusear, e você vai estar ali do lado explicando: essa é a capa, esse é o título, a gente muda de página assim, a gente segura assim. Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou deixar link apenas dos livros interessantes para comprar nesse momento. Se eu fosse você, eu começava só pela minha lista primeiro, e depois, a partir do momento que vai lendo, vai gostando, você vai comprando outras coisas. Esses livrinhos pequenininhos que vem na caixinha, que eles chamam de Minha Primeira Biblioteca, tem de vários temas. Eles são muito legais porque eles são cartonados, mais resistentes. Eles são pequenininhos, cabem na mãozinha do bebê, ele se sente como parte dele. Ele aprende logo a segurar, a mexer, a olhar as páginas. Junto com esses tem aqueles que eu não tenho mais, que eu já doei, que é os para livrinho de banho, que eles são muito bons. E aí você vai ler para eles, você vai ter um horário de leitura, um cantinho da leitura, mas toda vez que ele pegar o livro, você pega e lê. Conta a historinha, mostra a figura, vai falando. Essa fala vai incentivar muito o desenvolvimento da fala do seu bebê, de entendimento, de conversa, e vai fazer uma diferença enorme no desenvolvimento do seu bebê. Você pode testar. Aí também tem esses livrinhos aqui, olha, são muito legais. Eles vendem na Amazon, são super baratinhos, R$1 e pouco, no máximo R$2. Eu comprei vários. Tudo quanto é título, eu comprei na época. A Clara usa até hoje, ela adora esses livrinhos. Eu acho que pelo fato deles serem pequenos, ela se sente íntima, assim, mais dele, né? Ela mexe, lê e pede pra eu ler até hoje. Então, esses daqui, pelo preço, dá pra comprar todos, é muito legal e ajuda muito. As histórias são bem resumidas, elas não são tão boas como, né, literatura, mas a primeiro momento ajuda bastante as crianças. E aí vão ter os livros que você vai ler para criança. Assim, aí também tem esse livro aqui, toda criança tem que ter, é regra, tá? Eu tô brincando, mas é que elas amam essa história, é muito legal para dar de presente também. Eles usam muito, desde cartonado, pequenininho, foi mordido, tá? Faz parte. Tem uma historinha muito legal, que tem um movimento ali das páginas, umas figurinhas, uma contagem, que eles adoram esse negócio de contar sequência, né? 1, 2, 3. Isso aqui faz uma diferença enorme, eles adoram. Esses pontinhos, aí vai falando cada coisa. A Clara gosta até hoje. Eu vou dizer que esse aqui é o livro preferido da vida dela, assim. Porque ela leu desde o bebezinho e ela vai repetindo. E quando ela acha, ela fica andando com ele pra cima e pra baixo. Ela sabe decorar. Ela aprendeu a falar com esse livro aqui. Ela ficava falando as palavras desse livro, tá bom? Então esse aqui é muito legal. Muito legal pra ter pro seu bebê, pra dar de presente. É um grande presente. Vale muito a pena. Não percam.
Aí sim, esses livros você deixa ali em fácil acesso para que ele possa pegar, ler. Você vai ler toda vez que ele pedir, você vai ler sempre, ter um horário da leitura e deixar ele em contato com esse livro. Principalmente quando é bebê, quando é criança mais velha, tem o horário da tela, não tem como evitar, né? Mas quando é bebê, qualquer coisa distrai eles mais fácil. Se você deixar ele ali com os livrinhos, ensinando, você vai ensinando, olha que legal, aí mostra a lagarta, e aí tá, e aí deixa ali na mão dele, ele começa a mexer nesse livrinho, enquanto isso você vai fazer alguma outra coisa, e aí depois troca o livrinho, desliga a tela, deixa ele se concentrar naquele livro, naquela imagem. Lê sempre para o bebê, e aí também você vai ter os livros que você vai ler para o bebê, que vai ficar guardado em outro lugar, porque eles vão ser mais sensíveis, são livrinhos comuns, as páginas não são cartonadas, então é algo que o bebê não vai poder manusear. Pouca coisa, né? Aos cuidados dos pais. E você vai lendo. O que não pode faltar desde os seus 6 meses, além desses livrinhos que eu dei a dica, um livro que você tem que ter sempre, que é os livros de poemas da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, é a primeira coisa da compra. Primeiro, você desde 6 meses, você vai ler. É interessante ler, repetir várias vezes. A sonoridade vai ali, ela vai decorando. Quando a criança for mais nova, é interessante que ela memorize aqueles poemas. É muito importante a memorização dos poemas, o entendimento da fonologia. A Cecília Meirelles, ela era uma educadora, então ela criou esse livro de poemas para crianças, todos baseados para o desenvolvimento fonológico da criança, foi próprio para isso. Vai trabalhar muito uma criança, vale muito a pena ter. Uma dica interessante é não ficar lendo com vozinha infantilizada, principalmente os poemas. Ler com a sua voz mesmo e deixar a sonoridade e as rimas daquele poema trabalhar por si só. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece nem dó nem ré, mas que sabe ficar na ponta do pé. Assim, tá? Pode ser o melhor, você pode fazer melhor que eu. E aí, repetir, você vai escolher esse livro aqui, você vai escolher 3 poemas. Os mais simples, depois vai ficando um pouco mais complexo, aí você deixa para quando for uma criança maior. Você escolhe 3 poemas simples, de fácil memorização. Tem uns bem simples, bem fácil. Aí escolhe esses 3, marca com um marcadorzinho e lê esses 3 todos os dias. Por um mês, mais ou menos. Aí você viu que ali já desenvolveu, já escolhe outros 3 poemas. Marca os 3 e lê todos os dias. E por assim vai, durante todo o desenvolvimento da criança. Vai mudando, vai mudando. Quando ela for mais velha, um pouquinho, ela já vai conseguir decorar. E você vai fazendo uma brincadeira para que ela decore aquele poema. Você começa, ela termina. E por assim vai. Muito, muito legal, muito importante. Aí lembrando que eu vou deixar só os links dos livros bons. Tem um outro livro de poesia também muito legal para ter. Eu vou já procurar aqui o livro para vocês, aí eu mostro. E quando o bebê é mais novinho, você tem que dar um pouco mais de emoção nas leituras, principalmente os mais complexos. Essas leituras de bebezinho que ele pode segurar, você não precisa dar tão ênfase. Mas quando você for ler uma história mais, um texto maior, esse aqui é muito legal também, todos abordam piuí. Você tem que dar mais emoção quando eles forem bebezinhos, que eles não entendem muito. Então, tudo que você for ler, você vai ler com a imagem, como se você vai ter que virar uma atriz, para trazer muito interesse para ele, para aquele livro. E a partir do momento que a criança vai desenvolvendo, vai ficando maior e entendendo, ela já vai achar legal só de ver as imagens e que você está contando a história. Não vai precisar botar tanta energia naquela história como você vai fazer quando eles forem bebês, para segurar a atenção deles, assim. Um detalhe muito importante, eles não são obrigados a aguentar a história inteira, tá? Aguentou uns minutinhos, pronto, você viu que ele já não perdeu o interesse, tudo bem, vida que segue. E ele também não precisa ficar olhando pra você o tempo todo, ele pode estar brincando, pode estar fazendo outra coisa, só não pode estar assistindo televisão, mas pode estar fazendo outra coisa, tá? Os bebês, eles ainda estão desenvolvendo essa habilidade de prestar atenção e ficar ouvindo os pais, né, o que ele tá falando, entendendo aquilo. Isso tudo você tá desenvolvendo nele agora, a partir da leitura, tá bom? Também uma dica que eu vou falar, tem muitas mães que logo assim aquelas curadorias de livros, que vem um livro por mês. A dica que eu dou não vale a pena. Não vale a pena. É um valor que parece ser pouco, mas acaba ficando caro. Porque não é uma seleção boa de livros. De 10 livros vai vir um legal. Vem livros repetidos. Vem livros desinteressantes, assim, para a idade, que trabalham um pouco, tem uma linguagem que não vai desenvolver, tem uma história pouco envolvente, que vai acrescentar pouquíssimo para sua criança. O ideal mesmo é você ir pesquisando e comprar os livros que valem a pena. Por isso que eu tô aqui
vou fazer essa lista pra vocês, bem detalhada, dos primeiros livros que precisa ter. Você não precisa comprar tudo de uma vez, mas eu vou fazer a lista. Olha, começa por esse, por esse, por esse. Vai ter essa lista bem legal pra vocês aqui no link. E aí vocês começam por esses livros. Depois que vai lendo esses livros, e aí você já vai conseguir entender o mundo da literatura para crianças, eu garanto. Por isso eu acho que não vale muito a pena assinar nenhuma dessas curadorias que vai trazer livrinhos por mês para criança, tá bom? Mas, né, se quiser fazer o teste. E a dica que vão perguntar, você deve estar se perguntando. Eu tenho um Kindle em casa, eu posso ler pelo Kindle? Não! Não. Para as crianças, não. Você vai ler só livros para as crianças, elas têm que desenvolver esse hábito, elas têm que desenvolver esse interesse, elas têm que se livrar das telas o máximo possível. Então, para criança é livros. Mas para as mães, o Kindle ajuda muito. O Kindle foi meu melhor amigo, é meu melhor amigo. Tem aqui tudo que eu já li, que eu leio. Desde que a Clara nasceu, eu ganhei o Kindle. Eu vou deixar o link do Kindle também para vocês. Aqui, ó, eu vou tendo todos os livros que eu li, minha biblioteca, que tá até aqui. Quando a Clara nasceu, eu ganhei o Kindle, demorou um pouquinho, né? Passei alguns meses sem, eu poderia ter tido desde o primeiro dia. E aí, eu posso lê-lo em qualquer lugar. Ele é pequeno, ele cabe em qualquer bolsa. Eu posso ler no escuro, porque é como se ele não é uma tela de celular que cansa a vista. Ele é uma tela diferenciada, que parece que você tá com um papel mesmo e tá claro aquele lugar, né? Aí você consegue ler antes de dormir sem cansar a vista, sem estimular muito a sua vista. Você consegue ler enquanto tá amamentando, enquanto tá seu bebê, porque não tem nenhuma luz indireta que vai incomodá-lo, vai estimulá-lo. E foi a única forma que eu encontrei para conseguir ler, porque com uma criança, com um bebê, é impossível ficar andando com um livro gigante na mão, desmarca a página, perco o capítulo que eu tava lendo. Esse daqui eu fico aqui lendo, olho pra criança, fico com o bebê, enfim. Com isso, eu consegui participar de um grupo de leitura que eu participo para me obrigar a ler um livro por mês, porque a gente tem que se obrigar. Esse incentivo, ele não é só para as crianças, faz toda a diferença na nossa vida. A forma como a gente vai enxergar o mundo, que vai trazer a ordem para nossa casa, a calmaria, é algo assim que vai trazer grandes benefícios para você. Você vai ver. Mas não é fácil. É um esforço mesmo, diário, porque a gente faz muita coisa, a gente tem muita coisa para fazer, e parar para ler um livro, tem esse tempo, a gente tem que criar esse tempo. O livro do mês, desse mês agora, é esse aqui, ó. Eu tô lendo esse aqui. Esse aqui eu comprei o livro físico, tava numa promoção e eu acabei comprando o que valia a pena. Eu gostei, eu gosto também. Esse mesmo esforço que a gente vai fazer pelos nossos filhos, temos que fazer por nós também. Nós vamos ser o exemplo, né, para eles. Isso também é muito bom pra gente. Aí, assim, eu sempre gostei muito de ler livros de autoajuda, adoro. A maioria das pessoas gosta, né? Incentiva muito, nos deixa muito pra cima, dá muitas ideias. Vai ter pessoas que amam ler literatura que vai tacar fogo nesse livro, que vai dizer que não vale a pena, mas eu acho que vale. Melhora a nossa forma de pensar ali, melhora nosso ânimo. Às vezes a gente está desanimado e aqueles livros ajudam bastante, não nego. Mas a gente precisa ler clássicos, a gente precisa ler a literatura clássica brasileira, de outros países. A gente tem que aumentar o nosso consumo de palavras, de entendimento, forma de pensar de autores e tudo mais, e que a gente não vai conseguir com os nossos queridos livros de autoajuda. Então, você tem que também pensar nisso, contar, né? Assim, li esse livro de autoajuda, agora eu vou ter que ler um outro. Esses grupos de leitura, eles ajudam muito pra isso. Se vocês quiserem, no nosso grupo tem um grupo, que você pode entrar no link aqui embaixo, um grupo de WhatsApp, grupo de mães. A gente pode trabalhar isso também lá, se vocês quiserem. Mas primeiro precisa entrar no grupo, aí a gente fica amiga, conversa, troca ideias, e a gente pode trabalhar isso futuramente. Eu tô muito feliz que eu pude trazer esse assunto aqui. Eu não sei se vocês vão gostar, porque como eu sei que a cultura da literatura ainda é um pouco escassa, mas eu sei que isso tá mudando, eu sinto que tá mudando, e eu quero também trazer a mudança aqui pra vocês. Se vocês gostarem do assunto, por favor, deixe um comentário, fala alguma coisa sobre isso, e a gente pode falar sobre isso, milhões de coisas sobre isso futuramente, tá bom? Um beijo e até a próxima!